Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos dar início agora às nossas atividades da disciplina de matemática através dos vídeos. Eu estarei retomando um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, sobre o valor posicional. Nós já fizemos atividades em sala, porém é necessário essa retomada, né? É muito importante e nós estaremos fazendo de uma forma bem simples e bem breve, ok? Então vamos lá. Eu passei para vocês um vídeo bem importante e interessante que relatava a história dos números. Então, ao longo da humanidade, foi necessário a contagem. E antigamente era a contagem dos animais, utilizavam pedras, enfim, como estava sendo explicado lá no vídeo. E o nosso sistema de numeração decimal ele foi se organizando ao longo do tempo para que fosse mais fácil a contagem de objetos. Porque quando nós contamos poucos objetos é fácil, mas quando nós contamos muitos, chegando no 100, no 1000, no milhão, aí ficaria mais difícil contando de um em um. Por isso, o nosso sistema de numeração decimal, ele é organizado através de agrupamentos de base 10. O que é isso? Então, de uma maneira bem simples. Quando nós temos, a gente começa a contar. Eu vou utilizar aqui um material que vocês já conhecem, que é o material dourado. Então, quando a gente está contando os números de maneira natural, nós contamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ó, essa aqui é as unidades do material dourado, 9. Quando eu chego no 10, eu já não uso mais esses cubinhos. Eu uso a barrinha. Olha aqui. Então, quando eu conto do 1, começando lá do início, do 0 até o 9, eu estou na ordem das unidades, correto? Quando eu chego no 10, eu já vou para as barrinhas. E aí eu vou contando as barrinhas e eu tenho, vou contando lá a partir do 10, de 10 em 10, 20, 30, 40 e por aí vai. Então, quando eu começo a contar do 10 ao 99, eu estou na ordem das dezenas, eu estou na ordem dos agrupamentos de 10 em 10. Chegando lá no 100, eu já tenho um agrupamento de 100, que são as centenas. Então, por isso que nós falamos agrupamentos de 10, correto? Assim está organizado o nosso sistema de numeração decimal. E valor posicional? O valor posicional está relacionado à posição que o número se encontra, ou seja, ao lugar em que ele se encontra. Na verdade, o algarismo, o símbolo numérico. Olha que interessante. Então, aqui eu tenho o símbolo 4, 7 e 5. Na alternativa A, eu tenho aqui, ó, 547. São os mesmos números, porém, cada número está numa ordem. E aí ele possui um valor diferente, ok? Então vamos lá. Eu tenho um enunciado que diz assim, uma atividade proposta. Com os algarismos 4, 7 e 5, Carlos escreveu um número em que o 7 vale 700 unidades e o 4 vale 40 unidades. O número escrito por Carlos é... Então, eu deixei aqui sublinhado, deixei destacada a palavra algarismo, porque às vezes ela causa dúvidas. Vocês por vezes já me disseram que algarismo é algarismos romanos. Não, a palavra algarismo aqui ela tem um significado de símbolo. Então, com os algarismos, com os símbolos 4, 7 e 5, eu posso escrever qualquer número, mas nesse caso aqui, o Carlos escreveu um número em que o 7 vale 700 unidades e o 4 vale 40 unidades. Então, os algarismos são símbolos numéricos, ok? Então, vamos pensar aqui na alternativa A.
Eu vou fazer novamente com vocês para que vocês possam entender, tá? Eu já havia feito antes, mas eu vou refazer com vocês. Olha aqui, 547. Então, eu tenho ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. A palavra unidade, olha que interessante, eu deixei aqui essa partinha vermelha, que significa um. Então, toda vez que eu falo unidade, eu falo do cubinho, olha, unidade, representando com material dourado, unidade. Aqui eu tenho 7 grupos, se vocês conseguem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui, deixa eu posicionar certinho, 7 cubinhos. Ok? Eu tenho 7 grupos de 1. Olha que interessante. 7 grupos de 1. Então, eu posso representar dessa forma também, olha. 7 vezes 1. Por quê? O 1 apareceu 7 vezes. Olha aqui, ó, eu tenho 7 cubinhos, ele aparece 7 vezes, ok? Ou se eu contar também os dedos da mão. Agora, eu tenho aqui a palavra dezena. A palavra dezena, dentro dela eu tenho a palavra 10. Toda vez que eu falo dezena, dezena significa 10. Então, eu tenho 4 grupos de 10. Eu tenho 4 grupos de 10. Aqui na minha mão são barrinhas, olha. E cada barrinha tem 10 cubinhos. Então, eu tenho 4 grupos de 10. Então, 10, 20, 30, 40. Eu não tenho 4 grupos de 10? Quantas vezes aqui aparece o 10? 4. Então, eu posso representar também dessa forma. 4 vezes 10. Ok? E aqui eu tenho a palavra centena, a ordem das centenas. Toda vez que eu falo centena, eu tenho dentro desta palavra a palavra 100. Então, se eu digo centena, significa 100. Então, uma centena, 100. Que é a plaquinha aqui que nós temos, tá? Mas ali são 5. Então, eu tenho 5 grupos. 1, 2, 3, 4. Vou tentar aqui mostrar para vocês. 5. Eu tenho 5 grupos de 100. Ok? Então, toda vez que aparecer a palavra centena, você substitui por 100. Toda vez que aparecer a palavra dezena, você substitui por 10. Toda vez que aparecer a palavra unidade, você substitui por 1. Aqui eu não tenho só uma centena, eu tenho 5 centenas. Então, eu tenho 5 grupos de 100. E por isso eu posso representar dessa forma também. Que dá, vamos contar? 100, perdão, 200, difícil, viu? Localizar aqui com a câmera, 300, 400, 500, ok? Então, nós podemos ver que não é essa a alternativa, porque o 7 tem que valer 700. E aqui na casa da centena eu tenho 5. O 4 vale 40, ok. Mas o 7 não dá certo. A letra B, olha que interessante. Vou representar aqui com vocês, junto com vocês, tá? Eu tenho 4 unidades, eu tenho 4 grupos de 4. 1, 2, 3, 4. 4. Então, quantas vezes aparece o 1 aqui? 4 vezes, por isso que eu posso representar 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Eu tenho 7 dezenas. A palavra dezena é 10, mas quantas que eu tenho aqui? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos de 10, porque aqui não tem 10, cada uma. Então, por isso que eu posso colocar dessa forma também, olha.
7 grupos de 10. Porque aqui o 10 aparece 7 vezes. Vamos contar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok? E aqui eu tenho como a alternativa lá em cima, 5 grupos de 100. Olha lá, lembra que nós contamos? Um grupo de 100, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, o 5 aparece... Perdão, o 100 aparece 5 vezes. As plaquinhas de 100 aparecem 5 vezes, ok? Que dá 500. Não é. Aqui é a letra C, que é a alternativa correta. Desculpa, deixa eu tentar arrumar o que eu fiz aqui. Olha lá. Então, eu tenho 5 na ordem das unidades, 5 vezes 1, 5. Eu tenho 4 na ordem das dezenas, 4 vezes 10, 40. E eu tenho 7 na ordem das centenas, 7 vezes 100, 700. Então, seria a letra C, ok? Por isso que ela estava destacada. Vamos colocar de amarelo, que é mais fácil, tá bom? A letra D não pode ser, por quê? Porque, vamos representar juntos? Ó, vamos fazer juntos. Aqui eu tenho 4 unidades. A palavra unidade vem de 1, então é a mesma coisa que representar 4 vezes 1. 5 dezenas. 5 dezenas é a mesma coisa que 5 grupos de 10. 7 centenas. 7 centenas é a mesma coisa que 7 grupos de 100. Ok? Essa foi apenas uma retomada, porque nós já estudamos isso e eu espero que vocês tenham lembrado, tá bom? Até a próxima!